Nós começamos uma nova série, Vai Ser Assim. É muito interessante que quando Deus começou a falar sobre essa palavra, isso que estava no coração, Jonatas, enquanto orava, o Senhor trouxe essa direção ao coração dele. E eu fui orar e tentar entender o que Deus queria falar conosco por meio dessa palavra. E eu fui pesquisar todas as vezes que Deus determinou, decretou coisas na palavra, na Bíblia. E fui percebendo que elas tinham algo em comum. Talvez você parou para pensar hoje, dizer que você tem tão pouco tempo para o que você precisa que Deus ainda faça nesse ano. E você começa a gerar expectativas sobre o que Deus fará, em quanto tempo Ele fará, o que vai ser, como vai ser. E isso parece muito complexo. Senhor. E eu percebi que todas as vezes que Deus foi determinando tempos, estações e promessas, Ele tinha um tempo específico para isso. Então, em vários momentos da Bíblia, você vai encontrar Deus sendo muito claro a respeito do movimento dele nas nossas vidas. Sejam por meio de dias, por meio de meses, por meio de anos. Nós temos uma coisa chamada Cronos. Cronos é o tempo que você conta no seu relógio. Você põe um relógio na mão e você consegue ver minutos, você consegue ver horas. Você tem um calendário. Seu calendário é gregoriano. Quem já ouviu isso? O nosso calendário ele foi formado em Roma. A divisão que nós temos como dias, meses e anos é a maneira romana de se contar. Por exemplo, você sabia que para o povo de Israel, agora, na festa de tabernáculos, Shavuot, eles já viraram de ano? Então eles já estão vivendo outro ano. E eu e você estamos ainda no nosso tempo oportuno, no nosso Cronos. Mas digamos o quê? Que nós vamos nos adaptando a esse nosso calendário gregoriano. Por exemplo, o primeiro dia da semana, gente, não é a segunda não, tá? É o domingo. Então o domingo que você vive determina o resto da sua semana. A semana de primeira, eu gosto de dizer isso, não começa na segunda. Uma semana de primeira começa quando você decide gastar o seu tempo na casa do Senhor, dando a Ele primícias, o teu primeiro tempo, o teu primeiro lugar, o teu primeiro pensamento. Quando você se levanta pela manhã e ainda que o seu dia seja corrido, você entrega aquele dia ao Senhor, sabendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É isso que a palavra nos garante. Então quando você entrega ao Senhor, o teu dia está dizendo, Senhor, essa é a minha primícia. Esse é o meu primeiro lugar. Tudo que é tua primícia tem um valor muito especial. Tá com roupa bonita, nova? Dá tua primícia pro Senhor. Vem bonita na casa do Senhor. Para mim, inaugurar roupa, dia especial, é dia de entregar o meu tempo ao Senhor, dia de servir a Ele. Toma, Senhor, esse é o meu melhor. Então, as nossas primícias têm esse significado. Então, vamos voltar para o calendário. Então, o nosso calendário é totalmente gregoriano, Então, ele vai marcando os dias e as horas. Então, isso é o nosso Cronos. É o tempo humano como nós entendemos. Mas a Bíblia fala de um tempo que é o tempo dos céus. E esse tempo é o Kairos. É o tempo perfeito de Deus. A palavra Kairos significa o momento exato. O momento oportuno, o momento perfeito da promessa do Senhor nas nossas vidas. Então, talvez, você já ouviu muita gente contando Cronos. Você mesmo pode muitas vezes contar o Cronos, mas Deus é um Deus de Kairos. Então no Cronos dizem isso vai levar muito tempo, mas no Kairos Deus diz isso só vai levar uma estação. Isso é, às vezes você está contando quanto tempo vai levar até que Deus cumpra aquilo que prometeu. Mas Deus, Ele está preparando você e dizendo quanto tempo vai levar até que você adeque seu coração, até que você ajuste seus pensamentos, até que você libere perdão. Porque veja só, o plano de Deus para o povo saindo do Egito e entrando em Canaã era 40 dias. Se você já foi a Israel alguma vez, um dos momentos, um dos passeios que eu mais valorizo é quando nós subimos no alto de um monte. Eu não vou dar nomes, só para vocês entenderem a história. E nesse alto desse monte, ele era a subida por onde o povo conseguia ver Canaã. E eles deveriam descer esse monte e entrar em Canaã. Do Egito até lá, 40 dias. Só que em cima desse monte tinha um povo muito desafiador. E haviam gigantes. Sabe o que o povo fez? Eles contornaram esse monte. Só que esse monte era uma porção grande de terra. E esse foi um dos motivos do atraso do povo chegar em Canaã. Então todo gigante que você não vence,
você vai ter que continuar passando por ele. Então, às vezes, o que está demorando não é o Kairos de Deus, é você contando o seu Cronos, com medo de enfrentar os gigantes que Deus quer te dar a vitória. Só que sabe de uma coisa? O povo teve que lidar com esses gigantes lá na frente. A Bíblia começa a descrever, por exemplo, que Davi teve uma luta com Golias, não é verdade? Perfeito? Mas deixa eu te dizer uma coisa, tinha mais 4 gerações de gigantes que os filhos de Davi ao longo das gerações tiveram que vencer, até que todos fossem aniquilados. Sabe o que isso mais uma vez quer dizer? O gigante que você não vence, ele fica lá esperando a próxima geração. A angústia que você hoje está lutando e você não aprende a vencer ela em Deus, você passa ela para as suas gerações. Os padrões de comportamento pecaminosos que você não submete a Deus, você continua passando eles e perpetuando nas gerações. Então, quando você estiver no Egito e estiver saindo do Egito e caminhando para a tua terra prometida, lembre-se de uma coisa: não dê a volta, suba ao monte, porque o Deus que diz que te levaria daqui para lá é o Deus que te sustenta na hora de matar o gigante. Quando Deus tem uma promessa para você, Ele já te deu toda a arma necessária para vencer os desafios ao longo do caminho. Deus não é um Deus que te dá uma promessa e te deixa sozinho. Deserto é lugar de passagem, mas a presença de Deus é lugar de permanência. Quando você finca os seus pés na promessa e na certeza do que Deus te falou, você não é alguém que vive contando o tempo humano. Você é alguém que vive de acordo com o som que sai da boca de Deus. Eu lembro que uma vez no acampamento de jovens, nós estávamos adorando. E Deus começou a liberar uma canção através de um dos pastores, algo muito simples. Nós tínhamos um irmão na bateria e ele estava fazendo o som de um coração. E esse pastor começou a ministrar, e Deus tomou ele no espírito. E ele começou a cantar assim: o bater do teu coração é a canção mais linda. O bater do teu coração é o meu estilo de vida. E os jovens começaram a ser tomados pela presença de Deus. Porque nós começamos a desejar tantas coisas aqui na terra. Mas se o bater do coração de Deus for a canção, se o bater do coração de Deus for o ritmo dos nossos passos, se o bater do coração de Deus for o nosso lugar seguro, se o bater do coração de Deus for a nossa maior promessa, se o anseio por Ele, por pertencer e permanecer nele, for o nosso maior tesouro, Canaã é só parte do que nós vamos viver. Porque no fundo, o que nós mais queremos é caminhar e continuar a caminhar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. É caminhar e continuar a caminhar com o Abba Pai. É caminhar e continuar a caminhar com Jeová Rafa. É caminhar e continuar a caminhar com o Príncipe da Paz. É caminhar e continuar a caminhar com o nosso Salvador. É caminhar e continuar a caminhar com o médico dos médicos, o juiz dos juízes, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Se isso for o nosso anseio, as outras coisas se adequam. O que a palavra diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, diga comigo, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus diz todas, é todas. Quando Deus diz todas, é que nada vai ficar de fora. Quando Deus diz todas, é que não há nada que você precise que você não tem. Se você não tem ainda, é porque você não precisa. Você não tem? Então você não precisa disso agora. Porque se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas te serão acrescentadas. Não, mas olha, veja, eu tenho... Calma. Se você não tem, você não precisa. Mas bem, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. E aí a gente pensa, que bom. A gente entra na onda da Xuxa, tudo o que eu quiser. A gente despersonaliza Deus. O cara lá de cima, que é isso? Se ajeita, menina. Porque se alguém falar assim, errado com alguém, você não conserta seu filho? Psh, que é isso? Respeito, pede a benção. Então, peraí, tudo que eu quiser, eu quero... Então não é Jesus, é um cometa, né? Eu faço pedidos.
Eu não me relaciono. O cara despersonaliza. Isso é uma prática, inclusive, gente. Vou abrir o leque aqui. Mas outro momento a gente entra com mais profundidade no assunto. Mas essa é uma prática, inclusive, de ideias políticas. Sabe o que eles fazem? Eles despersonalizam a identidade daquilo que eles querem atacar. Não é mais um bebê no ventre, é um feto. Não é mais uma mulher, é um ser que gera. Não é mais um homem. Então as ideias vão sendo incutidas, porque afinal de contas, se alguém te fala, ai, bebê, morreu um bebê, vai doer, não vai? Mas se alguém te fala, não, era um feto, sem vida, o quê? A palavra de Deus declara em Jeremias 1, quando você ainda era substância informe, sem forma, no ventre da sua mãe, eu o designei profeta às nações. Então não venha me dizer que é um feto, é uma promessa. Não venha me dizer que é uma substância informe, é as mãos do próprio Deus desenhando o destino. Não venha me dizer que é uma ideia, é uma vida. Então você aprendeu a despersonalizar Deus e trazer Ele para uma medida que te cabe. Deus não é a próxima caixinha que você faz caber no teu último ideal. Deus continua sendo Deus. Deus é bom. Deus é Pai. Deus sabe do que você precisa. Ele é o teu pastor. Ele é o teu cuidador. Não importa o que digam, a voz dele precisa ser a que grita mais alto na tua vida. Então, não é nada que você precise, que o teu pastor não pode te prover, que o teu Deus não pode cuidar. E a palavra em Isaías 14, 27 diz o seguinte: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão estendida está, quem, pois, fará voltar atrás? Aqui já mostra que Deus não é um Deus inconstante, que Deus não é um homem comum para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não está aberto às variáveis das opiniões. Saibam de uma coisa, pessoas são assim. Um dia elas te amam e um dia de repente elas te odeiam. E você pergunta, o que aconteceu? Pessoas são pessoas, elas não são anjos nem demônios. Então pare, porque a sua luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então vem cá, tem muita gente que você está batendo quando você devia bater no inimigo. Tem relacionamento seu sendo boicotado por conta de fragilidades humanas, mas as pessoas são frágeis. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor são constantes. Sabe por quê? Porque quanto mais você caminha com Deus, mais parecido com Ele você fica. E Tiago nos alerta: ei, quem são vocês para serem constantes assim, levados por ventos de qualquer doutrina? Exerça a graça sobre os outros, mas exija de si mesmo um caráter semelhante a Cristo. Exija de si mesmo a postura que revele quem Deus é. Porque muita gente não vai ler a Bíblia, muita gente vai ler o crente. Você pode ser lido, Paulo dizia, como carta viva. Sede meus imitadores, como sou de Cristo. E ele nos ensina, sejam cartas vivas. Sabe o que são cartas vivas? É alguém que pode ser lido e continua andando por aí, revelando quem Deus é, revelando a natureza do Senhor, revelando a sua bondade, o seu amor, a sua fidelidade, a sua benignidade. Então Isaías 14, 24 aqui está nos dizendo que, ei, o Senhor dos exércitos determinou quem o invalidará. Isso ele não vai voltar atrás. A palavra dele não pode ser negada. Não há ninguém que possa dizer que o que Deus falou não é. Literalmente isso. E a sua mão estendida está. Quem o fará voltar atrás? A palavra está garantindo aqui a firmeza de Deus. E ele está questionando o povo, dizendo, olha, quem você acha que tem poder para fazer isso? Porque na verdade é uma afirmação. Quem? Ninguém. Então existem histórias na Bíblia reais que nos comprovam essa firmeza da natureza de Deus. Por exemplo, José na Bíblia, ele foi vendido, ele foi esquecido, ele foi acusado injustamente. Seus irmãos tinham tanta inveja dele, olharam a capa bonita e colorida que o pai o deu, removeram aquela capa, o que significa perda da identidade, humilhação.
Jogam ele num buraco e vendem ele para os escravos. Porque tem gente que às vezes se levanta tentando fazer sumir do mapa aquilo que Deus determinou sobre mim e sobre você, mas deixa passar o tempo oportuno, porque se Deus determinou, quem o invalidará? E o tempo passa, José vai para a prisão, José vive outros desafios, ele vive outras perseguições, mas uma coisa não mudou em José: o coração dele desejoso de viver a vontade de Deus. Para tornar a história curta, havia uma promessa lá do passado. Sabe aquela promessa que às vezes você pensa que Deus esqueceu? Geração Renascer Praise sempre cantava, né? Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra, onde há honra, leite e mel, com meus filhos ao redor. Ver suas bênçãos sobre os meus. Mas aquele que começou a boa obra, ele é o quê? Jesus é o quê? Jesus é fiel. E você? Antes vi, Eu não morrerei, antes viverei. enquanto Todo o bem do Senhor aqui na terra e nos... Tem muito crente esperando chegar no céu para viver uma vida de plenitude. Mas não foi isso que Jesus te prometeu. Ele te prometeu que você teria vida e vida em abundância. Ele não disse a você que você ia ter tudo que você quer. Ele disse que você ia ter tudo que você precisa. E no dia mau, Ele estaria lá. E no dia bom, Ele estaria lá. E no momento que o seu coração fraquejar, Ele seria a tua força. E no momento que o seu coração tentasse ensoberbecer, Ele seria aquele que te traria de volta para a humildade. Então imagina José vivendo isso. Ele estava nesse conflito entre o que Deus quer de mim, o que eu estou fazendo, o que tem de errado. Eram 10 anos de espera. Mas de uma hora para outra o relógio do Kairos de Deus tocou. Pi! Sabe aquele despertador pela manhã? Você está naquele estágio profundo de sono. E de repente, piriri, você se levanta. Opa, deu a hora. De repente deu a hora no mundo espiritual. José havia passado pelos processos e ele havia sido aprovado. Ele sai do lugar da prisão e ele vai revelar sonho de Faraó. E de repente ele recebe de Faraó a própria assinatura. Não havia ninguém depois do Faraó mais poderoso em todo o Egito do que José. Mas José não estava ali para satisfazer a alma dele e o ego. Para um dia ele olhar na cara dos irmãos e dizer: viu? Naquela época ninguém cantava Sabor de Mel. Tem música crente, gente, que não é crente não, tá? Se não cabe na Bíblia, não cabe na tua vida. Quem me viu na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. O pai ficou assim com aquela vergonha alheia. Não. José estava naquela posição porque a promessa de Deus não era só que José seria governante. A promessa de Deus é que ele seria levado a uma posição para que ele salvasse o povo de Deus que estaria passando fome. E foi exatamente o que José fez. A posição de Deus na tua vida não é um acordo com o teu ego. A posição de Deus na tua vida é parte do propósito que Ele tem na sua vida para abençoar a outros. O que Deus faz em mim e você não é pra gente engrandecer a nós mesmos, mas é para lembrar quão grande é o nosso Deus. Então veja só, Deus tinha dito que José iria para essa posição. Então vai ser assim. Você vai governar. E foi. E foi. Davi esquecido pelo pai, gente. Você tem ideia, o profeta foi na casa dele para ungir o futuro rei, porque Deus falou que era na casa de Jessé. Chega lá, o profeta conversa com todos os irmãos, e Deus, é esse Deus, não é esse. É esse Deus, não é esse. É esse Deus, não é esse. Chega um momento que acaba os filhos de Jessé, e o profeta: olha, você não tem mais nenhum filho. Porque ainda que te esqueçam, Deus não erra. Deus não vai entregar o que Ele liberou para a tua vida para outro só porque você não está num ambiente. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de compromisso. A promessa dEle tem nome, a promessa dEle tem endereço, e a promessa dEle tem o tempo oportuno. Então o profeta vira para Jessé: tu não tem mais nenhum filho, Jessé? Ele: eita! Já parasse para pensar?
De vez em quando a gente é o eita. Eita! Se fosse lá no Nordeste, oxe, tem sim. Chama o menino lá para ele deixar de pantinho. Eita, eu tenho. É Davi que está cuidando das poucas ovelhas. Mas Davi estava sendo fiel no muito. E a Bíblia nos garante: quem é fiel no pouco, no muito, ele o acrescentará. Davi estava lá, era vindo o leão para atacar as ovelhinhas. Ele, tchá! Era vindo o urso para pegar as ovelhinhas. Ele, não, aqui não. Tipo, ele estava ficando, experiente na funda. Porque tem hora que você está repetindo muitas vezes as pequenas coisas. E Deus está querendo que você repita as pequenas coisas. Porque Ele quer te tornar experiente e dominando essa pequena coisa. Porque ela vai ser parte de uma grande coisa que Ele está fazendo. E Ele estava lá na funda, E era funda para todo lado, era cajado para o outro. E estava lá Davi e ninguém estava vendo. Não tinha auditório, não tinha gente batendo palma. Parabéns, Davi. Mas havia um Deus lá. O Deus que o via. O Deus que conhecia a fidelidade de Davi. Esse Deus mandou chamar esse menino esquecido no campo. Quando ele entra, o profeta unge Davi e diz: é você. A Bíblia ela descreve o tamanho de Davi. Gente, Davi era ruivo, pequeno. Eu tenho 1,63, Davi tinha 1,60, menor do que eu. Eu já não sou grande coisa. Deus gosta das pequenas coisas. Brincadeira. Piada de crente, né? Claro. E tá lá, aquele menino ungido. Sabe aquela funda do oculto? É a funda que no caminho para ser rei, ele girou até derrubar Golias. Ei, aproveita essas pequenas coisas que Deus está te treinando. Seja fiel, porque Ele vai precisar da tua experiência nisso para te fazer derrubar algo gigante no meio do caminho. Sabe, Deus disse: vai ser assim, Davi vai ser rei. E ele foi. Nossa, que surpresa. Sabe quando Deus diz que vai fazer um milagre? Eu nem me impressiono mais, porque eu sei que Ele é fiel. Eu nem fico assim, ai, será? Eu sei que Ele vai fazer, eu fico feliz. Eu olho para o milagre e falo assim: nossa, Tu é top, Jesus. O estoque de milagres no céu nunca se esgota. E Ele sempre tem criatividade. Então quando alguém contar o testemunho, o seu testemunho não vai ser igual dessa pessoa, porque Deus é criativo. Tu já viu a cor dos passarinhos? É um diferente do outro. Por que tu quer que Deus repita o milagre? Deus pode fazer milagres semelhantes, mas Ele sempre trabalha de maneira diferente, porque Ele é um pai que conhece bem os filhos que tem. Ele não te trata por um número, Ele te chama pelo nome. Então Davi, você vai ser rei, foi o que Deus disse, e assim foi. Ele foi rei. Parabéns, Davi, você tem vivido o que o Senhor te chamou para ser e fazer. Maria, a palavra declara que Jesus viria de uma virgem. Que coisa impossível. Imagina as fofoquinhas que não rolaram. Imagina o desespero de José. Meu Deus, a minha noiva, ela me traiu. Mas sabe de uma coisa? O Deus que caminha no impossível é o Deus que te sustenta até o cumprimento do milagre. O Deus que está no meio do sobrenatural. Ele não vai perder nada que precisa ser parte da sua história. E o interessante é que José, a gente quando ouve na palavra a respeito da arte, do que ele trabalhava, você acaba acreditando que José só trabalhava com madeira. Mas se você pegar livros do historiador Flávio Joséfo, você vai entender que aquela função que José exercia não era só com a madeira. Ele trabalhava madeira, ele trabalhava pedra, ele trabalhava ferro. Então, a função que ele exercia era uma função que trabalhava com todas as matérias. É por isso que Jesus sabe trabalhar com coração de pedra, com cabecinha dura.
né? É por isso que Jesus pode talhar algo lindo desse tronco desajeitado que está a tua história. Porque a Bíblia fala que Jesus foi treinado aos pés de José, nas funções que José exercia. Deus estava aprendendo, Deus estava deixando Jesus aprender coisas sobre matéria com José, porque Jesus precisaria saber lidar com todo tipo de matéria que viesse na mão dele. Todas as vezes que Deus te treina em algo natural, é porque Deus já tem algo sobrenatural por trás disso. Talvez você diga: eu vivo no meu trabalho descascando abacaxi. Tem problema não, porque Deus vai te usar resolvendo situações complexas de uma maneira simples. Então, se esse abacaxi da empresa está te treinando para ser o homem ou a mulher que vai te ajudar a desmontar conflitos, pode ser firme no abacaxi, porque ele vai te colocar no lugar onde isso vai ser usado. Talvez você diga: Deus, eu estou cansado o tempo inteiro. Tem mãe em crise porque está limpando o bumbum de neném. Fique em paz, minha irmã, porque o bumbum de Billy Graham foi muito limpo um dia também. Porque a mão que embala o berço é a mão que governa a nação. Mulheres que formam filhos segundo o coração de Deus, nas coisas simples do seu dia a dia. Talvez ninguém lhe veja, mas Deus está lhe vendo e está formando essa criança em tuas mãos como profeta, uma profeta designada às nações. Porque quem forma o coração de uma criança é a mãe, e o pai aponta destino. Não há nada que Deus não veja. Hudson Taylor dizia: pequenas coisas são pequenas coisas, mas fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. Talvez você se pergunte: o que será que Deus vai poder fazer em 3 meses na minha vida? Outubro, novembro, dezembro. Está acabando o ano. E agora? E a gente vai ficando em crise. Eu perdi tempo. Sabia que nem sempre parar é um retrocesso? Às vezes parar é necessário para recalcular a rota. Quem já andou, né? Com o Waze, num lugar que você não conhece. Ele te enfiou numa bocada. E você pensou: como é que eu vim parar aqui? Já aconteceu comigo de estar levando meu filho para um acampamento. Eu botei um endereço. E tinha um endereço igualzinho pro lado oposto do acampamento. O que mudava era só o bairro. Eles ficavam a mais de 50 quilômetros de distância. E eu andei 25 quilômetros na direção errada. Mas eu tive que parar. Quando eu estava chegando: isso não é aqui, não é possível que seja aqui. Não, não é aqui. Às vezes continuar no caminho errado é que é um retrocesso. Quanto antes você vira a rota e deixa Deus recalcular os teus passos, é o quanto você tem tempo ainda de alinhar teu coração à vontade dele. Não tenha medo de parar quando você precisar recalcular a rota. Tenha medo de continuar caminhando no caminho errado, sem a bênção, sem a direção de Deus, sem o cuidado dele, sem a provisão sobrenatural. O grande problema é nos acostumar a andar sozinhos, quando Deus nos chamou para andar lado a lado com Ele, para cumprir a sua boa, perfeita e agradável vontade. Sabe, Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. Agindo Deus, quem impedirá o seu agir? Quem impedirá? Lembra do versículo do começo? Sua mão estendida está, quem pois o fará voltar atrás? 3 meses para você podem ser pouco tempo, mas nas mãos de Deus 3 meses dá uma boa reviravolta. Nas mãos de Deus 3 meses põe muita coisa no prumo. Na mão de Deus, gente. Peraí, esse é o mesmo Deus que criou o mundo em 6 dias. Talvez o que para você pareça muito, para Ele é tão pouco. Basta uma palavra. Uma palavra. Assim diz o Senhor. Uma palavra. A palavra diz que Ele tem o coração dos reis na sua mão e o inclina para onde quer. Essa mesma palavra diz que Ele pega corações de pedra e os transforma em corações de carne. Essa mesma palavra nos mostra que em nenhum momento Deus entrou em conflito com a necessidade humana. Mostra uma mulher que há 12 anos sangrava, tocando na barra do manto de Jesus e sendo curada instantaneamente. 12 anos. Mostra um homem que era cego de nascença e Jesus fez uma mistura esquisita. Ele pegou barro, cuspe. Sabe por quê? De onde é que o homem foi formado? Do barro. E você sabe o que é cuspe, gente? É um monte de DNA seu.
Sabe como é que faz teste de DNA? Com seu saliva. O que Deus estava fazendo era pegando a natureza da qual Ele formou o homem, misturando com o DNA dele e mudando a história daquele cego. Era uma vida inteira de cegueira. E Ele disse: agora eu posso ver. Agora eu vejo, agora eu vejo. Foi barro com cuspe. Foi a matéria humana com DNA. Era Deus dizendo: eu faço nascer aquilo que ainda não existia. Eu faço acontecer. Para mim é muito bom falar de milagre. Eu realmente acredito que Deus faz. Porque eu sou um milagre, estou aqui. De fato, meus filhos são um milagre. Um ventre que foi declarado estéril. E o ventre estéril vai dar à luz. Quem é que garante isso? A palavra. E hoje meu ventre estéril tem nome: Davi Alice. Eu creio. Um pulmão que era tomado, agora é um pulmão limpo. Eu creio. Um veredito de morte, agora é um veredito de vida. Eu creio. Pessoas que foram destinadas a serem só um trauma ambulante caminhando, agora são homens e mulheres usados por Deus. Eu creio. Mentes que não produziam enzimas, agora produzem. Eu creio. Mulheres que tinham desistido do sonho de casar, agora são mães de nações. Eu creio. Pessoas que haviam desistido de acreditar em relacionamentos, voltaram a sonhar. Eu creio. Eu posso olhar para cada um de vocês e começar a dizer milhares de motivos pelos quais eu creio. Eu posso olhar para a minha própria história e ver todas as vezes que a mão de Deus agiu nas minhas tempestades. Mas nós temos que fazer uma escolha. As tempestades da sua vida não podem molhar a futura geração. Acaba em você. Combinado? Glória a Deus. Então Deus não precisa de muito tempo. Deus precisa de um coração quebrantado. Coração quebrantado, ele não resiste. Porque enquanto um coração orgulhoso, ele prepara a própria queda. Aquele coração, eu sei. Me dê 10 pessoas que não sabem nada. E uma que acha que sabe tudo. Eu vou ficar com a que não sabe nada, porque junto a gente vai vencer a batalha. É que nem ir pra guerra. Se botarem diante de você 2 soldados, aí trouxeram um soldado assim meio Brad Pitt. Ele passou lá no Felipe Carbone, tá com o cabelo penteado para trás. Tá arrumadinho, né? Camisa de botão, perfuminho Chanel. E colocam do outro lado um cara esfarrapado. Ele tá com a fita do Rambo na cabeça, faltando um olho. Tá cheio de cicatriz. A calça dele tá rasgada, ele tem umas botinas feias, melada de lama. E me perguntarem, bem, você vai ter que escolher um só desses soldados para lutar com você na guerra. Quem que eu vou escolher? Eu vou escolher o esfarrapado, rapaz, porque ele já foi na guerra e já voltou. O outro tá arrumadinho demais para ter lutado. Então quando mostrarem as suas cicatrizes, diga assim: é verdade. Eu voltei da batalha. Eu voltei porque ele me sustentou até aqui. Quando olharem para você, mas o que é isso? Essa calça rasgada é que eu lutei contra leões e ursos, mas eu venci na graça do Senhor. O que é isso aí? É que eu passei em lugar que muitos desistem e eu continuei subindo a montanha. Eu encontrei o Senhor nela. E agora eu ando não como alguém que o conhecia de ouvir falar, mas eu agora ando com Ele, porque eu conheço de como Ele andar. Então não tenha medo não. Minha amada, Deus já está voltando com você da guerra. Fique tranquila, está acabando. O Senhor manda te dizer, filha, está acabando. Filha, eu sou Deus que faz em dias o que a gente não resolve sozinho em anos. Pode confiar, porque eu sou Deus que te capacita. Eu sou a tua força no momento da fraqueza. Eu sou o teu lugar seguro no momento que as palavras mentirosas se levantam contra ti. Eu sou a graça que mantém o teu coração firme e inabalável. Deus continua fazendo aquilo que nossa mente não consegue criar, não consegue gerir, porque Ele continua sendo um Deus de sobrenatural. Sabe? Oh Deus, Deus é um Deus que transforma vazio e caos em algo lindo. Foi assim. A palavra diz que a terra era sem forma e vazia,
e que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E ele começa a descrever que em 6 dias fez. E no 7º ele fez o quê? Descansou. Se você destrinchar Gênesis 1, você vai entender porque o descanso é algo que Deus coloca no nosso coração e é tão importante. Em Gênesis 1, Deus fala o seguinte, que quando Deus fez, durante 6 dias Deus trabalhou e no 7º descansou. E o versículo fala assim, para dar crescimento às sementes. Tem coisa que não está crescendo na tua vida? Descansa. Sei como é que você quer que cresça se você não descansa? Porque Deus dá aos seus amados enquanto eles... Porque você só tem autoridade sobre a tempestade que você descansa. Sabe por quê? Jesus teve que ser acordado pelos discípulos no desespero. Porque Jesus teve que ser acordado pelos discípulos em desespero. Porque Jesus acalmou a tempestade na qual ele não tinha medo e na qual ele descansava. Eu lembro que minha filha internada na UTI. Deus disse pra mim, no dia que eu fui, eu saí com uma... desesperada, chorando. Eles disseram, essa noite, mãe, você vai ter que voltar pra casa e ela vai ficar aqui. E eu chorava o caminho inteiro, meu coração doía, apertava. Não tinha nada que ninguém dissesse que podia me consolar. E quando eu cheguei em casa, eu disse, Senhor, ela é tua. Desculpa, Senhor, porque eu ainda acho que ela é minha. Mas Tu és o Deus que pôs a semente e deu crescimento. Tu és o Deus que formou os órgãos. Tu és o Deus que chamou ela pelo nome. Senhor, não consigo descansar, mas eu preciso. Eu não sei como eu vou viver essa noite com ela lá. Será que vão olhar ela? Será que ela não vai virar pro lado errado? Senhor, será que aquele tubinho no nariz dela não vai sufocar? Senhor, ela não é minha. Deus, Alice não é minha, mas eu não consigo te entregar. E eu chorava debaixo de um chuveiro. Ela não é minha, Deus, me ajuda a entender. Ela nasceu para a Tua vontade, para o Teu propósito. Ela nasceu para as nações. Ela nasceu, Senhor, por causa de Você. E não para saciar o meu desejo de ser mãe. E do jeito que eu estava, eu levantei minhas mãos e eu disse, Senhor, eu te entrego, Alice, para que seja feita a Tua vontade. Porque, Senhor, se Você fizer, Você é Deus. Se Você não fizer, Você continua sendo Deus. Senhor, Tu és Deus se a cura vier. Senhor, Tu és Deus se eu tiver que ir pro resto da vida me desdobrar em cuidados com ela. Senhor, Tu és Deus em qualquer circunstância. Mas hoje eu tiro ela do meu braço e eu entrego ela a Ti. Ela é Tua. Ela é Tua e eu não tenho controle sobre isso. Eu lembro que naquele momento a paz invadiu meu coração. E eu disse, eu não sei como eu vou lidar com essa paz, porque o vazio ainda está aqui também. Passei aquela noite e toda vez que meu coração acelerava eu dizia, ela é Tua, ela não é minha. Ela é Tua. Até que aquilo começou a mudar a minha mente. Eu comecei a entender que ela não era minha. 6:30 da manhã o telefone liga, o coração da gente vai no pé, né? E a enfermeira disse, mãe, depois de 15 dias, com as roupinhas todas preparadas, ele disse, ela traga a saída da maternidade. A Alice vai subir para o quarto. Eu disse, Senhor, se eu tivesse continuado ela em minhas mãos, dizendo que ela era minha, talvez eu não a tivesse mais. Mas como eu te entreguei, Você pode fazer o que eu não podia. E eu saí de casa acelerada com meu marido em posse de vitória. Porque agora que ela era dele, ele podia confiar ela a mim. Porque eu agora sabia que eu não era a mãe de Alice. Eu só estou aqui para facilitar o propósito de Deus para a vida dela. O meu título de mãe é temporário, mas na eternidade eu tenho que entender que ela é filha dele antes de ser qualquer coisa minha. E aquilo mudou toda essa perspectiva. Porque Deus fez em uma noite o que eu vinha lutando 15 dias para fazer sozinha. A Bíblia traz a história de Daniel. E em 21 dias ele tem resposta. Em Daniel 10, de 2 a 13, você vai poder entender melhor essa história. Mas o anjo do Senhor, quando chega para conversar com Daniel estava numa batalha, Daniel estava sendo perseguido, havia um momento desafiador, os seus amigos tinham sido jogados numa fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, e tinham saído intactos. Para pensar, era um tempo de perseguição. Se você acha que tua vida está difícil hoje, é só voltar no tempo da Bíblia. Na hora que Jesus nasceu, estava tendo morte de menino para tentar encontrar ele e matar no meio. Foi assim com Moisés também. Ele foi escondido por Joquebede, sua mãe.
E salvo pela sabedoria que Deus deu a Miriam, sua irmã, ainda criança. Então o tempo inteiro, você acha que seus momentos são difíceis? Ai, hoje o mundo não dá mais para ter filhos. Vai tomar banho, vai orar. A grande verdade é que a gente é tudo frouxo hoje em dia e tem medo da guerra. Porque antigamente era pedra, pau, espada. Hoje eu estava até brincando na reunião dos pastores. Eu disse, gente, eu vi um post esses dias que eu me identifiquei tanto. Antigamente era assim. Davi jogou pedra, Pedro cortou a orelha. Né? E a gente hoje não pode fazer nada disso. Mas no fundo, a gente se tornou assustado. Tá muito difícil o mundo, não. O mundo sempre foi difícil. O mundo jaz no maligno. Mas o povo de Deus, ele faz diferença. Ele é luz do mundo. Sal da terra. Então a gente sempre foi chamado para despontar no meio de um mundo difícil e de incredulidade. Daniel estava vivendo um momento desse. E ele estava tentando ter respostas de Deus. E essas respostas não vinham. E o anjo chega e diz, olha, depois de 21 dias, deu certo. Sabe, Daniel, eu estive 3 semanas inteiras lutando. Desde o primeiro dia que você orou, que teu coração compreendeu e se humilhou diante de Deus, tuas palavras foram ouvidas. E eu vim por conta disso. Sabe o que o anjo está dizendo? Olha, a gente lutou por 21 dias, mas se cumpriu, porque dentro de você havia um desejo pela vontade de Deus, porque você se humilhou, porque seu coração se quebrantou, porque você ansiou pela solução dos céus e não da terra. O que o anjo está dizendo a Daniel é o seguinte, olha, desde o primeiro dia Deus estava querendo trabalhar, mas foram 21 dias batalhando, e aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia sem resposta, está aqui, 21 dias. Em 21 dias Deus muda a história de Daniel e de todo o povo escravo na Babilônia. Deus libera um decreto através da vida de Daniel e do rei daquela época, de Nabucodonosor, e o decreto é que todo mundo agora podia orar, todo mundo podia adorar, mas alguém teve que se colocar no lugar difícil, alguém precisou continuar crendo contra a esperança, alguém precisou ser o primeiro, alguém precisou abrir um caminho para que os outros passassem. E a gente está dizendo, ai Deus, está difícil. Será que você consegue segurar mais um pouquinho para Deus te fazer o primeiro que vai abrir um lugar de acesso livre para a glória e para o derramar da presença dEle? Às vezes a gente acha que demora muito. 21 dias. Deus mudou a história de todo um povo e tocou numa nação antes fechada e perseguidora dos filhos de Deus. Senhor, 21 dias no Brasil, em nome de Jesus. A gente tem que continuar orando, a gente tem que continuar clamando, porque às vezes tudo que nós estamos precisando é depender do tempo de Deus, porque o mais Ele fará. Neemias levou 52 dias para reconstruir toda uma muralha. A Bíblia declara que toda a muralha de Jerusalém caiu. E Neemias disse, agora eu não posso ficar indiferente. É como se eu estando aqui visse uma catástrofe no Nordeste e dissesse, não é da minha conta. Como não? Assim como nós, como igreja, nos mobilizamos pelo Sul, não é verdade? Nós nos juntamos, trouxemos águas, enviamos caminhões, enviamos comida, enviamos roupa, enviamos brinquedo. É como se isso estivesse acontecendo e Neemias estava em outra cidade, em outro país. E ele olha a situação de Jerusalém e o coração dele começa a doer. Dentro de Neemias, Deus botou um grito pela reconstrução da cidade santa. E Neemias mexe daqui, mexe de lá. Chega essa Sanbalate de Tobias, começa a atrapalhar no meio do caminho. Neemias olha para ele e fala, rapaz, estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Só que de vez em quando Deus está fazendo uma grande obra em você, você está parando. Você está parando pela opinião. Você está parando porque você acha que não vai dar conta. Você está parando que faz, não, eu não tenho isso. Peraí, deixa eu dizer uma coisa, Deus não é o dono do real. Deus não é o dono do dólar, Ele é dono do ouro e da prata. Isso significa que Deus sabe fazer câmbio com qualquer moeda. Deus é um Deus de provisão. Deus não age por necessidade. Deus age pela promessa. Você às vezes está pensando em pagar a conta e Deus está pensando, eu sou teu provedor. Você às vezes está lutando contra o sistema desse mundo e Deus está dizendo, só confia em mim, depende. Não me esqueço nunca, já contei isso uma vez, gosto de contar algumas, de uma missionária. E ela estava passando por um momento de escassez muito grande. Do lado dela, da casa dela, havia um terreiro. E como ela fazia muitas reuniões de oração,
Ela fazia barulho, né, gente? Claro. Imagina as tia penteca do coque, minhas favoritas. De vez em quando a gente só precisa de um batalhão do coque. Você põe elas assim enfileiradas, o bicho sai correndo assim, ó. Psh. Que as tias do coque, gente, elas liberam algo diferente. Elas têm um sacrifício de oração ali gerado durante gerações. E ela era uma dessas tias do coque. E ela passou um momento de muita escassez, mas a igreja também estava com dificuldade. E ela chegou a passar necessidade. O pai de santo do terreiro, sabendo disso, quis soltar uma gracinha com ela, fazer uma piada. Pegou uma cesta básica, botou embaixo do braço, bateu na porta. E achou que ia brincar com a tia do coque. Ah, ela é o bope do céu. Ele bateu lá. Ó, tô trazendo aqui essa cesta básica que o diabo mandou te entregar. Tu ia dizer o quê? Mas sabe o que a tia disse? Oh, glória! Aleluia! Muito obrigado, porque quando Deus quer, até o diabo obedece. Sabe o que aconteceu? Aquele tiozinho lá do terreiro acabou se ajoelhando, chorando. O que era uma piada de mau gosto virou a conversão dele. E o terreiro virou sala de oração. Porque quando Deus quer, até o diabo obedece. É assim. É assim. Então para de ter medo, anda em fé. Eleve os seus olhos para o monte e veja de onde vem o teu socorro. Porque o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Neemias está nesse conflito, Sambalat e Tobias dando problema, ele juntando recurso, que nem a gente aqui, cadeira para um lado, cadeira para o outro, sala para um lado, sala para o outro, põe um negócio aqui. Uma coisa que a gente não faz é ficar parada, porque o resto, a gente faz mutirão. Essa igreja começou com os irmãos, tudo com o celular ligado, para conseguir pintar a parede, porque nem luz tinha. Essa igreja começou com gente dizendo que não ia ficar aqui não, porque a gente usava banheiro químico. Mas sabe uma coisa que a gente nunca negociou? A presença. A presença, porque se um dia os prédios fecharem, a gente vai voltar para a praça como a gente sempre fez e vai continuar dizendo: quão grande é o meu Deus. Eu não quero saber, mas a gente vai dizer quem Ele é. Eu não quero saber, mas a gente vai orar. Eu não quero saber, mas a gente vai continuar sendo um cenáculo aos céus abertos. Nós não estamos presos à estrutura. A estrutura ela é necessária para que você possa ir ouvir a palavra da melhor maneira. Na praça é mais difícil, porque o gogó falha. E eu já sou rouca. Na praça é difícil, porque a gente fica gritando para todo mundo ouvir. Mas na praça também é uma delícia, que o povo entra e vem. É tudo muito bom. O importante é que a palavra não pare. Como Paulo dizia, me insta. Isso é me queima. É um negócio tão forte. Me insta a pregar o evangelho. Me insta a anunciar as boas novas. No dia bom, no dia mau, ainda que eu morra, uma coisa eu farei: louvarei o Senhor da minha salvação. A minha bisavó foi levada aos céus aos 100 anos de idade, cantando: ainda que seja dor, que me una a ti, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E sabe o que ela fez? A vida inteira dela, ela se uniu a Deus. E a cada situação boa, ela estava mais perto dele. A cada situação ruim, ela estava mais perto dele. Quando ela enterrou filhos, ela ficou mais perto dele. Quando ela ficou muito rica, ela ficou mais perto dele. E começou a sustentar missionários, a construir com meu bisavô igrejas, a pôr missionários americanos para dentro de casa. Então quanto mais perseguiam na cidade, quanto mais ela foi pressionada, Frei Damião foi na igreja apedrejar toda a família, porque eles estavam construindo igrejas evangélicas. Sabe o que ela fez? Mais perto de Deus. E quando ela foi se encontrar com Jesus, ela, com sua voz desafinada de uma senhora, foi dizendo a ele: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que me una a ti, mais perto, mais perto. E a voz dela foi sumindo, até que eu entendi, ela já não estava mais com a gente, porque finalmente ela estava mais perto dele, para sempre. Para sempre. Para sempre. E ela disse: o meu único pedido é que a presença de Deus não se aparte da nossa família.
Ela nem sabia, naquela época eu só era uma menina de 16 anos. Mas ela já estava anunciando o futuro profético. Ela já estava anunciando o Farol Campinas. Ela já estava anunciando os meus filhos, louvando o nome do Senhor. Porque ela estava dizendo: de geração em geração louvaremos os feitos do Senhor. Talvez seja você o primeiro a dizer isso, mas comece a gerar, porque 3 meses é muito tempo para o que Deus pode fazer. E nesses 52 dias, Deus deu vitória a Neemias. Deus deu vitória. Mas talvez você diga: em 3 meses. Eu tenho um último exemplo também. Em 3 meses, a arca ficou na casa de Obed-Edom. A arca da aliança no Antigo Testamento representava a presença de Deus. 2 Samuel 6:11 nos dá uma garantia. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele possuía. Obed-Edom fez o caminho contrário ao que o povo estava fazendo. Ninguém queria a arca da aliança em casa. Todo mundo tinha medo de morrer se chegasse perto da presença. Mas Obed-Edom disse: lá em casa. E se você ler todo o capítulo, você vai ver que a família de Obed-Edom passou por um processo grande de transformação, de cura. No fundo, o que vai mudar a sua vida não é o tempo, é o quanto você mais rápido traz a presença de Deus para dentro de você, para dentro da tua casa, para dentro do teu trabalho, para dentro de um quarto de hospital, para dentro de uma prisão. Onde chega a presença de Deus, o prazo deixa de ser o prazo humano e vira o prazo dos céus. Onde chega a presença de Deus, a bênção superabundante, porque quem se sacia na presença de Deus não vive em crise, vive em Cristo. A presença de Deus é que determina as estações da nossa vida. O que Deus pode fazer em 3 meses? Pergunte a Neemias. Pergunte a Moisés, 40 dias no Monte Sinai. Pergunte a Daniel e as respostas que foram derramadas em 21 dias. Pergunte ao Deus que em 6 dias criou o mundo. O que Deus pode fazer em pouco tempo? Porque para Deus nada é impossível. Talvez você está aí e você precisa de grandes transições, de grandes transformações em pouco tempo. Eu quero desafiar você a ficar de pé agora e começar a entregar ao Senhor. Começa a dizer a Ele: Senhor, eu preciso que o Senhor faça o que eu já tentei fazer sozinho. Senhor, eu preciso que o Senhor trabalhe nesses lugares escondidos da minha alma. Deus, eu preciso que o Senhor cure a minha mente. Talvez cure meu coração, cure minhas finanças, cure meus projetos, que muitas vezes são meus só e não são teus ainda. Senhor, como eu preciso te encontrar nesse lugar, Deus. Comece a entregar o teu tempo nas mãos de Deus. Comece a descansar no meio dessa tempestade e dizer: Senhor, eu preciso ter autoridade para vencer essa estação. O que Deus pode fazer em 3 meses? Para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Comece agora a orar e colocar nas mãos do Senhor. Você tem algo aí no teu coração que vem à tua mente quando você ouviu essa palavra? Existe algo que está aí te inquietando, existe algo que está aí que está queimando. E eu desafio você no momento que esse louvor vai ser ministrado, até um encontro genuíno com o Senhor, e dizer: talvez eu nunca te entreguei isso aqui, Deus, mas eu sei que para ti nada é impossível. Tem alguém em casa agora, eu tenho uma palavra para você. Você está sentado num sofá com uma manta e Deus está te dizendo: é a última estação que as tuas emoções vão variar. É a última estação que a tua alma vai se inquietar. É a última estação. Declara agora: Espírito Santo de Deus, entra nessa casa. Se ajoelha aí onde você está e começa a clamar o nome do Senhor, porque Deus está entrando com cura nas tuas emoções. Nunca mais você vai ficar tempo sem tomar banho. Nunca mais você vai perder o apetite de deixar as coisas largadas em casa. Nunca mais. O Senhor está dizendo a você: levanta-te, faz essa barba, porque eu estou declarando um novo tempo e uma nova estação na tua vida. É uma estação de cura. A minha presença está entrando aí agora e te invadindo. Você não é o que disseram, você não é o que fizeram com você. Eu estou tirando você desse lugar e estou te dizendo que na casa do Pai o solitário habita em família. Eu vejo agora
O Senhor me mostra no meu espírito muitas pessoas começando a experimentar de uma cura nas emoções. Cura nas emoções, lugares que foram feridos, lugares que voltam repetidamente, gerando em você gatilhos de ansiedade, gatilhos de abandono, de dor. O Senhor está passando agora e você está dizendo, mas eu já vivo com isso há anos. Pois conheça o Deus que criou o mundo em 6 dias e que agora começa a liberar no teu corpo uma cura nas tuas emoções, uma cura dos teus pensamentos. Eu vejo Deus criando enzimas novas onde não tem, hormônios entrando em equilíbrio. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos teus pés. Começa a entregar. Eu vejo grandes transições. Eu tô vendo gente entrar em perfeito equilíbrio. Eu vejo lugares de orfandade entrando a presença de Deus. E você está dizendo assim, Senhor, eu não sei como fazer isso, eu não tive ninguém que me ensinou. E o Senhor está dizendo, eu sou Deus que ensina pelo meu Espírito aquilo que você acha que não pode, não sabe e não consegue fazer. Eu estou entrando aí nesse lugar de orfandade agora e estou te preenchendo com a minha presença, preenchendo com as minhas habilidades dos céus. Começa a entregar, começa a entregar.